Entendeu? Não tem essa. É outra dimensão o jogo, como disse o Crespo. Ele falou que o dinheiro encurta a distância, mas não tem dinheiro, não temos dinheiro, Arnaldo. A entrevista é brilhante, não é só esse trecho, não. São todos. E acho que tem uma... Acho que o Massini toca num ponto interessante, a entrevista de um líder, né? Que, sim, ocupa o vácuo de poder. O presidente do São Paulo nem aos jogos vai mais. O diretor do futebol não tem ido. E acho que o Crespo mudou a postura dele. Ele volta ao São Paulo não querendo assumir broncas que não seriam dele, extra-campo. E muda a postura depois do jogo Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Ontem, ele, quando vem esse jogo, ele já entra dando uma solada. Porque ele sentiu aí que a instituição estava muito fraca, né? E que se ele não entrasse com uma postura de líder, o time todo dele, todo o trabalho, os jogadores se iam desmobilizar. Porque uma diretoria fraca significa São Paulo e Palmeiras no Morumbi, né? Então, num jogo em que ele faz de tudo para enfrentar o melhor time do Brasil, acontece o que aconteceu. Foi a primeira vez ali que ele fala de arbitragem e começa a tocar em outros pontos. E isso vem se incrementando, se você reparar, a cada entrevista. Ontem foi Eu cobrei isso dele ontem. Sim. E ele veio no programa de ontem. Ele veio assumir. E assim, se você vê a postura, a clareza, né? Até o terno com a lapelinha do São Paulo parecia o presidente ou o dono do clube. Tamanho conhecimento e a facilidade de expressar todo o diagnóstico, não só sobre o atual estágio do São Paulo no cenário do futebol brasileiro. E aí ele não está colocando a distância do São Paulo para os dois principais como um problema. É só uma constatação momentânea, é o que ele fala. Não adianta mirar... Pode ter até um dia uma semifinal lá, São Paulo e Palmeiras na Libertadores, e ter jogo, São Paulo eliminar o Palmeiras, como ele eliminou algumas vezes nesse período todo, como foi na Copa do Brasil, mas ele está dizendo, ele está projetando o que é um clube e o que é outro neste momento. E ele falou, não é um ano por outro, não é... E esse tipo de comunicação, se é do presidente do clube no início do ano, a gente está falando de outro cenário do São Paulo Futebol Clube 2025. Mas o presidente do clube nunca foi capaz de falar. E mais que isso, clareza. É a sensação de que não está adiantando nada. Exato. Mas aí que tá. Mas para quem está trabalhando dia a dia no São Paulo, e não é só o Crespo que está falando. O Luiz Gustavo, depois do jogo contra o Vasco, dá uma entrevista muito certeira sobre essa questão dos problemas internos do São Paulo. E o Luciano, no intervalo ontem, deu uma entrevista muito consciente sobre como o São Paulo virou a chacota do campeonato. Em termos de... A chacota do campeonato tem nome e sobrenome. São Paulo Futebol Clube. É a chacota. Fazem o que bem entender. Né? Então, os jogadores, o Massini falou, eles estão de parabéns, se fosse a torcida do São Paulo, e o treinador também, porque eles estão aguentando a bronca. E mais, tudo isso ontem na Vila Belmiro. Que não deixa de ser a coisa mais chocante desse final de temporada. O São Paulo se matando por uma vaga na pré-Libertadores, que, aliás, ele não sabe se vai poder jogar no seu estádio se classificar, jogando no campo do Santos. Tava lá, o campo do Santos é muito simbólico. Tava lá, enquanto dava uma entrevista, estava o Pelé lá né, tem lá. O Santos já foi o clube do Pelé, velho. Quando discutia a espanholização, não tem... Como é que era? Era o Santos e mais alguns. Santos e Botafogo, Santos e o Palmeiras, né? Hoje o Santos está lutando de novo para não cair, com o Neymar de volta. Então o futebol é cíclico. E acho que o Crespo, ele coloca... É aquilo. Ele não coloca nem de longe o São Paulo acabou. Não. O São Paulo tem virtudes, tem força, tem muita coisa. Mas hoje ele está distante dos principais clubes do país e tudo bem, desde que se faça um trabalho para encurtar as distâncias. E não é só encurtar as distâncias com o dinheiro de um magnata ou tal, é encurtar as distâncias com um trabalho bem feito. E só quem está trabalhando bem feito no São Paulo em 2025 são comissão técnica e jogadores. O resto está todo mundo devendo.
o presidente, o diretor de marketing, o diretor de futebol, o departamento médico, a fisiologia. Está todo mundo devendo. E acho que o torcedor ontem ele se sentiu representado pela atuação, pela entrevista, pela postura dos jogadores. E é isso que está acontecendo. A recepção, Massini, agora não é mais o São Paulo acabou. Pô, esses caras merecem o nosso apoio. O Crespo ajudou ao torcedor entender, de fato, entender não é se conformar, pelo contrário, é trabalhar mais para sair dessa situação. Né? E o que acontece com o sumiço dos cartolas seria uma situação de abandono completo, sim, se os caras que estão ali não tomassem a frente. O Crespo tomou a frente. Essas frases do Crespo, elas tocam no torcedor, né? Porque ele se sente quase que representado ali, né? Porque ele fala do São Paulo da história do São Paulo e tudo mais de um jeito interessante. É como se ele falasse algo como: eu estou aqui tentando, estou aqui, vamos junto, vamos nós aqui. Primeiro dizer que ele deve estar assistindo bastante o âncora falar no G4, né? Então, eu acho que você, de alguma maneira, você deve estar entrando na mente dele. A outra coisa é a coragem dele, porque nem todos têm essa coragem, tanto que a direção não tem essa coragem, não só do São Paulo, né? Dos clubes brasileiros, até pela rivalidade, para você não ficar muito por baixo. Dirigente não costuma ser tão sincero para ficar elogiando um outro clube, pelo contrário, né? Me lembro do Andrés falando: olha, a conta do Palmeiras e do Flamengo vai chegar. Realmente, ele estava certo, tô vendo, tá chegando mesmo a conta dos dois, olha, é uma conta muito ruim mesmo de ser paga. E assim, ele não falou nenhuma bobagem, o torcedor tem que ter essa consciência, mas ao mesmo tempo ter orgulho, porque esses caras estão de alguma maneira se aproximando, tentando pelo menos se aproximar. Então, o que aconteceu no Morumbi, talvez se saia aquele pênalti, o 3-0, cara, a gente já estava falando: olha, é o seguinte, vocês estão muito melhor que a gente, mas vocês caíram aqui e foi 3-0. E jogamos muito, hein? Aí o Corinthians fala: aí, Palmeiras, é o seguinte, vocês estão muito melhor, mas vocês caíram ali 2 vezes pra gente já em mata-mata esse ano. Então, eu acho que ele fala, tem várias camadas na frase dele, de sinceridade. Eu acho que é um autoelogio para tudo que eles estão fazendo dentro de campo também é justo, e tá tudo bem deles fazer esse autoelogio para eles também, porque faz parte do jogo. A verdade é que isso que ele falou, a gente vê, jornalista fala com mais naturalidade. Quem está no meio do futebol tem mais dificuldade para falar sobre um rival ou para falar como rivais assim. Muito bem. São Paulo 2, Flamengo 2. O Flamengo faz 1 ponto. O Palmeiras começa a quinta-feira ainda na liderança, e essa liderança